foto. Isso. Então tá, então muito boa noite mais uma vez, sejam muito bem-vindas, queridas mulheres de fé e sabedoria. Vi que a Dani entrou aí agora, e Dani. Bom, é uma alegria estar aqui com vocês mais nesse encontro. É uma alegria muito grande começar a iniciar esse estudo, né, com essa grande mulher da fé católica, um pouco desconhecida, que às vezes faz com que ela se torne até mais interessante para nós, né? Saber também que ela traz conhecimentos milenares para a nossa igreja, traz também um olhar, digamos assim, um olhar diferenciado mesmo, porque ela tinha tantos dons, tantos ensinamentos e voltados para a área da saúde, para a área da medicina, para esse cuidado com o corpo, a mente e o espírito, que muitas vezes nós nos reconhecemos que depois de 1000 anos que ela escreve, nós aqui estamos precisando demais desse conhecimento, né. Tem até um dos livros que eu estou lendo dela, que o autor fala assim: "Será que Santa Delgada não foi um presente de Deus nos dado já há muito tempo, que é agora que a gente está, abrindo, desembrulhando esse presente?". Aí fica a pergunta, né. Mas então vou começar aqui a apresentar. Vocês, por favor, me deem um ok aqui se tiver tudo aparecendo. Deixa eu colocar aqui do primeiro slide. Não, espera aí que eu acho que eu coloquei o errado. O PDF é melhor que não se configura. Vocês estão vendo aí Jornada de Aprofundamento, encontro 8, Santa Delgada de Bingen e a Saúde Integral. Alguém me dá um ok, por favor? Sim. Ok, eu tô Sim? vendo. Obrigada. Obrigada. Então tá. Então hoje, gente, nós, como eu já, né, fiz essa breve introdução, nós vamos estudar essa grande mulher da fé católica, escolhida por ser uma santa e doutora da igreja. Eu confesso que quando eu estava fazendo, né, a lista, a escolha de quais grandes mulheres da fé abordar, eu tinha já aquela pretensão de abordar as doutoras da igreja, porque eu sabia que delas tinha muito ensinamento para todos nós, né? E aí, foi por isso que eu conheci Santa Delgarda, né? Porque ela está na lista lá das mulheres doutoras, que inclusive são poucas, né? Sabemos que hoje nós temos 4 doutoras dentro de um rol aí de 36 doutores, né? Então, nós temos 32 doutores, né, masculinos na igreja e 4 mulheres. Então, Santa Delgarda de Bingen, ela vai falar sobre várias coisas, mas nós vamos focar na parte da saúde integral, o que ela tem já para nos dizer, trazendo também uma leitura para o nosso tempo, tá? Nós vamos ver que até a própria linguagem, a forma de abordar dela, né, há 1000 anos atrás, tem toda uma característica. Então, eu vou estudar com vocês, trazendo um pouco a atualização. Vou até já mostrar aqui de antemão. São 2 livros que eu vou trazer para que hoje nós vamos começar e depois nós vamos continuar nos próximos encontros do clube, né? Que é esse, A Medicina de Santa Delgarda, que é um livro escrito, nós vamos descobrir, né, que ela é uma monja alemã, e é escrito por 2 médicos alemães que vai falar do que ainda é muito atual dos ensinamentos dela. E também tem a doutora Pri, que eu inclusive indico muito ela, Pri Antunes, sou viciada nos conteúdos dela. Ela vai falar aqui nesse livro Mínimo sobre a Medicina de Santa Delgarda, doutora Priscila Antunes. Essa é brasileira e ela está na vanguarda aí de divulgação da medicina natural, que é essa medicina. Ela já trabalhava com isso há mais tempo, né? Mas depois que ela conheceu Santa Delgarda, ela está aprofundando, e Santa Delgarda está sendo, assim, essa vanguarda de Santa Delgarda no Brasil, tá? A vanguarda que eu falo já tem alguns anos, ela já está aí há uns 10 anos já. Mas foi um prazer muito grande conhecer Santa Delgarda e conhecê-la também. Eu espero que vocês também gostem. Depois eu mando mais coisas aqui dela para vocês. Mas vamos lá. Então, gente, como, né, sempre tem gente nova que vai ver hoje, nesse momento, ou que vai ver na gravação, eu vou me apresentar. Meu nome é Ubiana. Eu sou. A gente tem várias funções, né? A gente tem vários momentos de vida, né? Nesse momento aqui com vocês,
Eu estou atuando como terapeuta da alma feminina, tá? Que é uma, como eu posso dizer, um momento de vida que surgiu de uma necessidade inicialmente minha, e eu acredito que quando aquilo é algo que faz muito sentido para você, que tem muito propósito para você, tende a transbordar para outras pessoas. E é por isso, né, que eu montei esse grupo, que eu estou fazendo esse trabalho com vocês e que pretendo continuar, se assim for da vontade de Deus, tá? Então, por causa da minha própria busca, né, por conexão com Deus, de cultivo de vida interior, né, e de saber das maravilhas que nós temos de aprendizado com os exemplos de amor e fé da Igreja Católica, é que me motiva a estar vivendo esse tempo com vocês aqui como terapeuta da alma feminina, né? Por que a alma feminina? Porque nós sabemos que no nosso tempo, né, uma das necessidades maiores da terapêutica, digamos assim, né, ou seja, de tratamento, né, de cura, são as doenças emocionais. Isso eu vejo todos os dias no meu trabalho, tá? Convivendo com pessoas adultas, com pessoas jovens, né? E aí eu penso que é uma necessidade cada vez mais urgente, né? Que nós, digamos assim, coloquemos a mão no problema e tentamos dar respostas, tá? Por que católica? Porque eu sou católica, né? Vivo essa espiritualidade desde que eu nasci, mas para mim sempre foi algo de viver as práticas, os ritos e também de estudar. Então, isso eu já fazia assim, para mim mesma, né? Hoje eu tento fazer de forma que eu possa também divulgar, né? E, como eu disse, transbordar. Além disso, eu sou mãe, esposa, professora, atuo na área da educação há 15 anos, tenho um doutorado aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais em ciências biológicas. E minha missão aqui é compartilhar com vocês desse momento, né, de estudo da espiritualidade, da psicologia, para que a gente possa dar respostas a essas demandas que todas nós temos, né, em maior ou menor grau. E qual que é o objetivo, então, desse processo terapêutico, né, desse processo de cura? A ideia é que quando, né, nós terminarmos essa jornada que nós estamos vivendo aqui 6 meses com essas 6 grandes mulheres da fé católica, nós tenhamos encontrado, né, caminhos, para essa paz interior de acordo com os ensinamentos delas, né. E aí, qual vai ser, digamos assim, o termômetro, né, a medida que nós vamos medir para que a gente entenda se está funcionando. Nós temos então que nesse processo aumentar a nossa conexão com Deus e a nossa reconexão com Deus, né. Nós sabemos que é um compromisso diário, de preferência sim, o tempo todo, mas ao menos diário, né, de reconectar com Deus todos os dias. Nós passamos a então encontrar um pouco mais de sentido nessa vida, né, sabendo que, muitas vezes aquilo que para mim é sofrimento, que é demanda, que é dificuldade, também foi para outras mulheres e elas conseguiram viver de acordo lá com as inspirações, né, que elas tiveram. É uma vida com mais propósito e esse contato, né, com a fortaleza da fé que nos inspira, né, nos ajuda a encontrar caminhos, meios, né, oportunidades, reflexões que nos fazem, então, buscar realmente essa conexão com Deus que nos leva a essa paz inabalável, né. Então esse é o nosso objetivo. Como eu disse, né, então é um processo terapêutico, tá? E a lógica é invertida. Então, nós não estamos vivendo um processo terapêutico onde eu chego com as minhas demandas, com as minhas dificuldades, e aí alguém, né, no caso seria eu, a terapeuta, tenta ajudar. É o contrário. O meu trabalho aqui é de gerar consciência, de ajudar vocês a expandirem a consciência para os ensinamentos dessas mulheres focados, né, com essa chave de leitura, de encontrar a paz interior. Então, a gente vai passar por cada grande mulher, entender como que ela resolveu as dificuldades dela, o sofrimento delas, as dúvidas, os medos. Descubro esse caminho, e esse caminho, então, vai me servir de luzes, né, para que eu possa aplicar na minha vida, tá. Então é expandir consciência e depois conseguir pensar aquilo que é mais significativo para o seu momento de vida, lembrando que uma vez que você viu, não tem como desver. Então algumas coisas que você viu hoje talvez vai servir para você
daqui a alguns anos que o Espírito Santo vai tocar e falar assim: "Você lembra disso, dessa fala? Você lembra disso, dessa reflexão?". Então, tem um caminho aí para ser trilhado, tá. Quantos de nós, né, que às vezes vem uns flashes, assim, de coisa que Deus vai nos inspirando. E como é que está sendo essa jornada, né? Como eu disse, são esses 6 meses, né, começamos em março com Edith Stein, que é essa mulher, né, santa, no caso é Santa Teresa Benedita da Cruz, mas como ela também já era muito famosa como Edith Stein, tem hora que eu chamo ela mais de Edith Stein do que de Santa Teresa Benedita da Cruz. Mas eu acho que ela atende pelos 2 nomes. Bom, então ela é filósofa em Marte, e essa inspiração, né, de busca da verdade e da fé, tá. Depois nós passamos por Terezinha do Menino Jesus, em abril, Teresa de Ávila, que nós vivemos, né, o mês passado, e chegamos agora em junho com Hildegard de Bingen, tá. E julho será Catarina de Sena e agosto Santa Giana. Bom, dessas aqui tem as 4 doutoras da igreja, né, que são as Teresas, né, Terezinha, Teresa de Ávila, Hildegard e Catarina de Sena. A Edith Stein, ela não é, mas ela está em processo de análise. Como ela é uma das mais recentes, e ela tem uma bibliografia extensa e tem que ser analisado tudo, né? A gente acredita que no futuro bem próximo ela será a quinta mulher doutora da igreja, né? E Santa Giana, ela é um contraponto, porque todas essas aí são de vida religiosa, né? Ou carmelitas, ou beneditinas, ou outra ordem, mas são todas religiosas. Santa Giana já era uma mulher mais, digamos assim, entre aspas, comum, né? Então ela é mãe, esposa, tem filhos, é médica, profissional. Então, e também é agora da idade moderna, né? Uma santa recente. Então nós vamos estudá-la assim, com esse desfecho para que a gente possa aprender com ela também. Tenho certeza que algum ensinamento interessante para nós nessas áreas ela vai trazer, né? Então, cada uma vai ter ali o seu perfil, né? Vai ter aquele ponto onde ela pode nos ajudar mais, tá? E essa jornada, ela recomeça. Então, quando for setembro, nós voltamos para Edith Stein, outubro, Teresinha do Menino Jesus, e assim fica. Então, eu vou ficar um ano fazendo a jornada, né? Tem o momento um da jornada, momento 2 da jornada. Esse momento 2 é importantíssimo, principalmente para quem entrou na metade, né? Ou não entrou na primeira. Por quê? Porque vai ter a oportunidade de passar por todas, tá? Então, a minha proposta é essa mesmo, né? Que nós criemos esse repertório terapêutico, né? Ou seja, a gente vai expandir nossa consciência para que a gente tenha reflexões, inspirações de santas, né, de pessoas confiáveis, né, uma vez que nós somos católicas, e pessoas, né, que foram autênticas, né, e que viveram, ao ponto de serem consideradas santas, né. E, independente de qual que você começa, o importante é passar por todas, tá? Bom, e aí nós chegamos em junho, de fato agora, com Santa Edelgarda de Bingen, tá? Ela, então, como eu já disse, né, era essa monja da ordem de São Bento, né, dos beneditinos, tá? Monja e freira, quase a mesma coisa, tá? É uma santa medieval, né? Então, ela tá lá nos anos 1000 e pouco, na Idade Medieval, doutora da igreja, como eu disse, mas Santa Delgada foi se tornar doutora da igreja, a gente vai ver isso só agora em 2012. Então, ela passou aí um tempão meio que esquecida e agora que ela foi, digamos assim, revisitada. Então era essa mulher, né, religiosa, abadesa. Abadesa, para simplificar, como é a líder religiosa, né, então ela era a líder das mulheres, né, então assim como Santa Teresa de Ávila, né, era a madre superior, ela seria a madre superior também, só que para os beneditinos a gente chama de abadesa e não de madre superior. Escritora, compositora e médica. Médica no sentido de uma pessoa que tratava a doença e que investigava as curas e que achava soluções, tá? Porque nessa época ainda nem tinha tanto avanço assim da medicina, né? E a principal função dela realmente era como monja, mas ela fazia isso também por inspiração do Espírito Santo. Bom, então, acho que eu já falei também, né, ela é uma mulher alemã, que vai nascer em 1098, então praticamente 1100, né, é século XII.
nessa cidade aí de nome difícil que é Henzhen, que é uma região central ali na Alemanha, tá? De uma família de fazendeiros nobres, tinha muitas terras, muitas propriedades, não tinha muita condição. Esses fazendeiros tinham 11 filhos e Delgarda era a 10ª filha, tá? E ela passa praticamente a vida toda dela nesse Vale do Reno, que é essa região da Renânia, que é essa região mais central da Alemanha mesmo, que é uma região até hoje, né, muito conhecida por ser muito fértil, uma região produtora de vinhos, né, bem famosa. Possui um clima, essa região, bem suave, temperado, onde as pessoas viveram há muitos milênios já em comunidade, tá? E sua infância, desde a infância, na verdade, Edelgarda já apresentava uma piedade natural. Então, desde pequena, já era assim, nítido, né, perceptível pela família que ela tinha essa conexão maior com Deus, com o espiritual, né, assim, de conseguir ficar momentos de oração, ter essa conexão mais próxima e mais fácil com Deus, né? Muitas vezes para nós a gente tem que lutar para ter isso, ela tinha isso com mais naturalidade, tá? E os dons místicos, que desde os 3 anos já se manifestavam. Então, ela tinha visões e inspirações. Por exemplo, conta-se, né, no livro dela que ela pequena, com os 3 anos de idade, ela olha para uma vaca que estava, né, é, é, como eu posso dizer, né, amojando, e aí ela ela olha para a vaca e fala assim: "Nossa, que bezerrinho lindo, ele tem uma pinta na cabeça e tal, é branquinho". Ela descreve, ela enxerga o bezerro lá perfeitinho dentro da barriga da vaca. E ela não percebia, ela achava que todo mundo estava enxergando, porque ela fala com muita naturalidade, né. E aí, quando o bezerro nasce, é exatamente como ela falou, tá. Aí, o que que acontece? Ela também tinha uma característica interessante que ela tinha uma saúde muito frágil. Então ela, assim, alguns falam que era muita enxaqueca, outros falam que era uma imunidade baixa. Não, assim, não fica muito claro o que que era, não, mas ela tinha uma saúde fraca. E a alimentação dela, então, ela mesma começava a identificar o que que para ela fazia bem, o que que fazia mal, e ela mesma, pequena, já mudava a sua alimentação e os pais delas percebiam que ela tinha uma sabedoria com isso, porque funcionava, tá. Então ela começa, a melhorar a sua própria saúde, através da alimentação. E aí, por causa dessas características, a família resolve então, aos 8 anos, levá-la para um convento, que é esse convento, né, dos beneditinos, para que ela pudesse aprender a ler e escrever. Nessa época, né, não tinha escola, obviamente, e para que ela, né, aprendesse, assim, regras de vida, né, trabalhos manuais, aprendesse música, que era o que o mosteiro fazia. Então ela passa a ser, então, mentorada, né, pela abadesa do convento, que é a Juta. E ela fica lá então nesse período, e com 15 anos que ela teria que sair, ela resolve ficar e entrar, de fato, ela virar também, né, uma monja, uma freira, tá? Então ela resolve aos 15 anos, aos 16 ela já se torna uma monja. Quando Juta falece, né, ela já está com 38 anos, aí ela é eleita como abadesa desse convento e ela vai passar então o resto da sua vida exercendo essa função de mestra, né, das demais, monjas ou freiras, tá. Bom, isso para dizer, assim, que nós vamos ver que ela participa não, que ela desenvolve várias atividades, e todas as atividades que eu vou comentar agora que ela desenvolve, é tudo paralelo ao fato de ser abadesa, porque eu imagino que é um cargo de responsabilidade, é um cargo de bastante trabalho, bastante serviço também. A gente vê, assim, o tanto que ela era essa mulher, né, entregue e destemida, né. Bom, então, para falar da sua vida, as partes, né, assim, que vai nos ajudar a entender melhor os livros e os ensinamentos, eu dividi em 2 partes. Na verdade, o próprio livro também, esse A Medicina Santa ele faz a divisão, eu achei bem didático. Então, a primeira parte, que é até os 35 anos, que ela vive mais no silêncio, na vida cotidiana, né, do monastério. Claro que, né, ali aprendendo e crescendo e evoluindo, né, espiritualmente, como monja. A parte 2 já é a partir dos 35 anos, que vai inclusive contemplar o período que ela se torna abadesa, né? Mas esse, a partir dos 35 anos, acontece muitos eventos
interessante para a gente poder analisar, tá. Então o primeiro evento é no ano de 1141. Ela já tinha essas visões, essas inspirações, mas ela até aí, né, até essa idade de 35, ela fica bem calada, porque depois que ela percebe que só ela que via, ela achava que todo mundo via, que todo mundo tinha esse acesso fácil com o Espírito Santo, né, com Jesus, com Nossa Senhora, aí depois ela percebe que não, que era só ela, aí ela se fecha, ela conta só para a Juta e para o confessor, do padre confessor lá do convento. E aí eles acham pertinente que ela não fique falando, né, então ela fica no silêncio. Mas, nesse ano de 1141, ela tem essa inundação, né, essa inflamação, com essa luz vinda de cima, e aí ela fala, né, que a luz muito forte, que não tinha dúvida que era uma luz divina, por causa da clareza e por causa do estado de elevação, digamos assim, da alma que ela ficava, e ela recebe a incumbência de ser profetisa, ou seja, pede para que ela agora passe a falar, tá. Ela até é bem resistente a isso, a falar e a escrever, mas a luz repete, repete, aí ela cede, resolve então escrever, tá. E aí o que ela escrevia? Ela escrevia aquilo que o Espírito Santo, já tinha falado com ela há mais tempo, ou que estava, né, e que conduzia. Então, o primeiro livro que ela vai escrever, que em latim se chama Escívias, significa conhecer os caminhos, é uma obra teológica, tá? E aí ela vai colocar esses escritos, né, das inspirações, das explicações, celestiais que ela tinha, junto com desenhos, porque ela tinha as visões também, então ela tentava, né, ali transplantar, né, para o caderno, para um papel, como que era. Então vocês vão ver que quando a gente pesquisa, ela tem vários desenhos. E também músicas, ela era, uma artista também, ela fazia poemas, teatros, música, que era uma forma que ela encontrava de tentar expressar aquilo que ela vivia, né. Nós sabemos que muitas vezes não, né, sempre esses eventos místicos, eles têm essa dificuldade de serem traduzidos em palavras, né, então ela usava de música também. Acontece que depois que ela escreve, que passa um tempo, ela mesma fica preocupada, né, do que fazer com esses escritos, se continua ou se não. Ela recebe a aprovação do Papa e a partir daí ela começa a ser famosa, né, ela começa a ser vista como essa mística mesmo, como essa profetisa. Então aí vem o segundo momento de vida dela, lembrando que é tudo acima dos 35 anos, que é de 1151 a 1159, que aí ela inclusive vai fundar ela vai separar o convento, que na época era misturado homem e mulher, aí ela separa, ela constrói um outro, um outro convento na região próxima também, tá? E aí ela começa a ter muitos frutos, porque muitos monges ficam sabendo dela, do testemunho de vida dela, e aí ela vai, então, eh, só crescendo e fundando outros conventos também. E ela também é muito, procurada para aconselhamento, já que ela tinha esse dom, né, de profetizar, de ter essa conexão com Deus mais forte, né. Então ela escreve, e ela continua escrevendo, vocês vão ver que são muitos, muitos escritos. Ela escreve então seu segundo livro, que ela chama de Física, que é um manual, meio que sobre biologia, ciências naturais, tá? Porque ela tinha essas inspirações divinas sobre isso. Então ela vai falar de fitoterapia, né, de quais plantas usar para determinadas doenças para curar. Ela vai falar de pedras, né, de poder, físico mesmo das pedras para ajudar em várias mazelas, né? Ela fala, por exemplo, doenças de pele, ataques de raiva, aí ela fala de algumas pedras, né, que são indicadas para esses momentos, tá? E ela fala também isso, né, que Deus, ele permite a doença, mas ele sempre tem um caminho de cura ali para aquela doença, e que é possível, né, ser encontrada, que ela não acredita que nenhuma doença não tenha cura, que é possível ser encontrada aqui na própria criação, tá? No terceiro livro, Causa et Cure, que é causas e curas, das doenças, é mais medicinal ainda, tá? E ela vai integrar aqui, esse é o mais integrativo que ela tem, que aí ela vai integrar, doenças do corpo, da alma, da mente
e do espírito, né. E aí ela vai dizer, inclusive, que não tem como ser saudável se não estiver saudável em todas essas áreas, uma afeta a outra, como nós já sabemos hoje, né. Depois ela escreve esse livro, A Sinfonia Harmônica das Revoluções Cósmicas, que é um livro mais artístico, que ela vai escrever cantos, hinos, antífonas, sequências. Ela escreve cerca de 300 cartas nesse meio tempo aí todo, né, dos aconselhamentos, que eu falei que ela era muito procurada, desde pessoas nobres, pessoas com cargos importantes, né, como cardeais, bispos, papas, imperadores, abades, reis, até pessoas de níveis menos hierarquias menores, né, na sociedade, que ela também aconselhava. Bom, aí, ainda nesse segundo momento, ela escreve, então, aqui é porque eu coloquei mais uma aqui do que tinha em cada livro, né? Como eu disse, no livro Física, ela vai falar isso, né? Das criaturas, vegetais, minerais, né? Como disse, as pedras, que podem ser usadas para tratamento, né? Para curar os males físicos, mentais e espirituais do ser humano. No Caos et Cure, ela vai falar isso, né? Dessa relação entre o homem e o cosmo, e como que aquilo que o homem faz, né, o efeito que ele causa no ambiente, pode afetar até chegar ao universo. E aí hoje nós já sabemos muito disso, né, que, por exemplo, queimadas que, né, provoca chuva ácidas, né, é o próprio aquecimento global, etc. Então ela fala disso, né, que o mau funcionamento da criação, isso há 1000 anos atrás, né, eh, podem refletir até no universo. E para resumir essa ideia dela nesses livros, é mais ou menos assim, trazendo para esse olhar dela, né, que ela nunca olhava isso sozinho. Se olhar sozinho, fica parecendo um esoterismo. Então não é isso. Ela, né, lembrando que ela é religiosa, que ela é uma monja, que é uma santa da igreja, então ela via o quê? Uma ligação entre o universo e o ser humano, acreditando que o pecado se manifesta pela doença e pela morte, enquanto Cristo se manifesta pela cura e pela redenção, né? Então, é isso, né? Nós estamos aqui relacionando com o universo, e aquilo que a gente vai interagindo com as outras criaturas pode nos causar, né, a doença, principalmente quando nós não estamos em amizade com Cristo, né? Que tá, pode ser: "Ah, eu estou vivendo em amizade com Cristo e mesmo assim tenho uma doença". Aí nós sabemos que Deus também usa, né, a doença a nosso favor. Mas ela está dizendo dessa desordem, né. Quando tem a desordem, o próprio Cristo nos ajuda, então, trazendo a cura e a redenção. Bom, o quarto livro que ela escreve, já falei esse. Então, já falei o quarto, já falei das cartas. O quinto livro que ela escreve é interessante, porque ela escreve ela inventa, assim, ela tem uma inspiração, né, de uma linguagem nova. Então, ela cria uma linguagem que ainda não foi decodificada, as pessoas ainda não traduziram, com 900 palavras e um alfabeto de 23 letras. Na verdade, pelo que eu pesquisei, tem até algumas pessoas tentando fazer relação dessa linguagem com o código genético, 23 letras, né, código genético também tem, mas ainda não avançou não, mas ainda tem esse livro para ser descoberto o que que tem lá. Mas é uma linguagem que ela criou, tá, por inspiração, né, do Espírito Santo. O sexto livro que ela escreve é também teológico, né, sobre os evangelhos, a forma, né, que o Espírito Santo a conduzia de interpretar os evangelhos. O sétimo livro que ela escreve é o Aforisma, que é o seu livro pessoal, que ela vai falar da vida dela, né, da experiência pessoal dela, religiosa. E aí vem o terceiro momento. Então, no terceiro momento, já vai estar, né, em 1158 a 1163, ela escreve um livro importantíssimo, que também vai ser lido pela igreja, né, todos eles vão ser, mas esse vai ser, lido e hoje muito usado por causa da teologia e da análise psicológica que ele traz, tá? Que é o livro dos Méritos da Vida. E aí, como eu disse, né, um livro psicoterapêutico onde ela vai falar das camadas da subconsciência. Gente, vamos lembrar, não existia esse nome psicoterapia. Ninguém entendia direito o que que era, né, a alma, digamos assim. Mesmo que entendesse,
alguns pudessem estar tendo essas inspirações, eles não se comunicavam, né? Então ela tem um acesso à biblioteca de alguns livros gregos, algumas coisas em latim, né? Ela aprende a ler, escrever, mas não é ela mesma que escreve, não. Quem escreve é outra irmã que é mais letrada que ela, mas ela dita e a irmã vai escrever. E aí, gente, nesse livro Psicoterapeuta, ela vai falar, então, né, dessas 35 camadas da subconsciência e dos 35 pares de vícios e virtudes e do efeito disso na nossa saúde, né? Então, por exemplo, se um vício aí na área da sexualidade, né? Então, ela vai falar do vício, que é a desordem, e da virtude, que seria o quê? A castidade, né? E como que isso traz, né, um efeito para a saúde do corpo, da alma e do espírito. E ela fala assim: os vícios são os maiores fatores de risco causados de doenças em nossas vidas, enquanto as virtudes nos levam à saúde e à completude. Que basicamente a gente pensar, né? O vício é uma desordem da natureza, seja em qual nível, né? Humano, natural, espiritual. Enquanto a virtude é você tentar fazer esse esforço de consertar, né? De encaixar, de organizar, né? A ordem, a virtude, né? E aí ela tem umas falas assim que, inclusive, a doutora Pri usa muito, né? Que é essa médica que traduz ela aqui, que usa muitos dos ensinamentos dela, fala assim: olha, gente, muitas vezes maus pensamentos te causam mais inflamação que leva à doença do que o próprio açúcar. Né? Nós sabemos que o açúcar faz mal, o excesso de açúcar faz mal, mas os maus pensamentos, essas coisas que são da alma, causam um efeito muito mais danoso do que esse da alimentação. Bom, e aí como que ela tem essas inspirações? Espírito Santo e escrevendo, tá? E aí, num quarto momento, ela vai, então, ela recebe uma outra inspiração, um outro pedido de fazer viagens missionárias, né? De sair para pregar. Então, é interessante que aí ela já tem 70 anos. Como eu disse, né, ela tinha uma saúde frágil, então ela vivia, melhorava, piorava, mas ela não parava, né? E ela, com 70 anos, então, ela resolve ir viajar, né? Ela viajava, como ela morava próximo desse rio, esse rio era um caminho, né? Um ponto, né? De tráfego mesmo de pessoas, então ela ia de barco, completava a cavalo, a pé, com 70 anos, mas porque ela recebeu essa inspiração e de evangelizar. E ela, como era monge no mosteiro, obedece e vai, tá? E faz, empreende, sendo uma das primeiras mulheres, né, a fazerem pregação e a serem missionárias, tá? E aí, nesse período, ela escreve o seu último livro, que é o Livro das Obras Divinas, que ela vai tentar meio que juntar, ela faz uma junção de quase tudo assim que ela já tinha inspiração, que é o conhecimento teológico, os conhecimentos científicos, sobre a psique, né, que é a alma humana, e a estrutura do cosmo, do universo. E aí, uma das coisas interessantíssimas que eu vi, é só uma curiosidade, mas eu achei interessante, é que lembra que ela procura desenhar as imagens que ela tem para tentar, né, é, retratar melhor? Então, ela faz essa imagem, né, do homem no centro do universo, e todas as outras, o cosmo, né, girando meio que em torno dele, né? E aí, não sei se vocês vão lembrar, tem uma imagem muito famosa também, que é parecida, que é o próprio Leonardo da Vinci que faz, no período que ele, né, pinta e o período que ele vive, que é o período humanista, né? Esse período onde a, a humanidade mesmo, né, aquele momento ali da cultura, tenta voltar para o humano e ver aquilo de bom e de belo que tem no humano, né? Então, Santa Delgada já tinha demonstrado isso há muito tempo antes, né? Porque realmente corre esse risco muito grande de quando você, né, tá nesse período de tempo aí voltado muito para a espiritualidade, o que não é ruim, mas achar que só o espiritual é bom, o corporal, né, não é importante. Mas não. Quando a gente diz que o humano é importante e amado por Deus, é o humano completo, é corpo, alma e espírito, né? E aí ela quis, acho que com esse desenho, mostrar isso, sabe, da nossa importância dentro desse cosmo, uma vez que nós somos afetados por ele, mas
nós temos a responsabilidade de cuidar também dele, né. E aí, no seu último período aí desse, né, desse momento que eu tô comentando sobre a vida dela, ela morre então aos 81 anos, no dia 17 de setembro, que inclusive é o dia que se comemora, o seu dia, né, de canonização. E aí no dia já ficou bem claro para muitas pessoas que ela era santa, porque tem uma manifestação da natureza, aparece no céu uma grande luz brilhante, em formato de cruz, quando ela morre, tá. E todo mundo fala: "É, realmente ela era uma pessoa, né, assim, escolhida por Deus", né. E aí em 1584, ela vai ser canonizada pelo Papa Gregório VIII, e ótimo, e aí, né, continua, né, a igreja, as pessoas que estavam próximas delas conhecem, na Alemanha ela é bastante famosa e tudo, mas não tem muita divulgação para outros cantos não. Mas quando o Papa Bento XVI alemão, né, que provavelmente já a conhecia, se torna Papa, ele revisita os escritos dela e pede para abrir o processo de doutoramento, digamos assim, de Santa Delgada, e aí, de fato, ele acontece, né? Então, ela é proclamada doutora da Igreja em 2012, em 7 de outubro, tá? Mas o que é importante notar aqui, que no livro também é comentado, é que aí sua medicina, seus ensinamentos, né, que podem nos ajudar, né, tem nos ajudado, ficou praticamente esquecida aí 800 anos. Agora mesmo, nos últimos anos que tem sido revisitada. Bom, e aí nós vamos então tratar. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, que um encontro é muito curto para poder falar de tanta coisa. Eu tentei resumir e mostrar essa grande atividade que ela tinha, esses grandes dons, né, essa mulher iluminada em várias áreas, que escrevia música, que fazia peças, que, né, desenhava, e que ainda escrevia vários livros, que ainda tinha a função de madre superior, digamos assim, de abadesa, e que tinha as inspirações e que seguiu, né, esse chamado de Deus. Mas nós vamos agora ficar, né, vou trazer mais para o clube de leitura, para o nosso, grupo de estudo, a parte da saúde integral, tá. Lógico que ela vai dizer que: "Ah, tá, então não vai entrar arte?" Entra, porque era uma das primeiras a falar da importância da musicoterapia, né, como que a música tem esse poder de realmente ordenar, organizar a nossa alma, né, de penetrar áreas do nosso corpo, né, nossa mente, nossa alma, que outras coisas não entram, né, a gente sabe que a música é essa frequência, né, e ela tem esse poder, tá. Mas vamos então, saúde integral. Qual que é a frase dela? Ela fala: "O homem é composto de corpo, alma e espírito. Quando uma parte adoece, todas adoecem." Vamos recapitular? Porque isso aqui às vezes, né, eu lembro que desde o primeiro encontro eu gosto de recapitular. Corpo é isso que a gente, né, pega, toca, é o mais palpável. Alma e espírito pode ser confundida, porque na verdade, a alma é esse lado, né, essa outra parte que a gente tem, né, que não é tocável, mas é perceptível, a gente sabe que tem, tá. E aí, nós temos essa alma, né, que ela tem uma, digamos assim, uma proximidade com o corpo, e tem um outro lado da alma que tem a proximidade com o espírito, tá. Então alma e espírito seria a mesma coisa, só que com, contatos diferentes. Então a alma é aquela parte que está mais em contato com o meu corpo, onde eu tenho os sentimentos, as emoções, onde eu tenho, sentimento e emoções tá bom. Ele tem a vontade, tem a inteligência. Agora, o espírito é essa parte, digamos assim, da alma, onde se conecta mais com Deus, com o divino, tá? Esse lado espiritual, tá? Então, quando eu estiver falando de espírito, é essa parte que vai me lembrar, essa parte que conecta mais com Deus. E a alma, é essa parte que se conecta com o corpo. Lembrando que nada é separado, é só para poder entender, porque tem hora que a gente chama alma de espírito e espírito de alma, tá? Então, assim, se o espírito, inclusive hoje eu vou tentar separar bem, porque é o caso, né, nós estamos falando disso, o que que é uma doença de espírito, o que que é uma doença de alma, o que que é uma doença de corpo. Corpo é mais fácil, né. Bom, inclusive já é aqui. Ficou um pouquinho ruim, tô vendo agora. Mas vamos lá. Então, nessa saúde integral, nós vamos pensar então em integrar o quê?
Porque nós sabemos, né, que na maioria das vezes a saúde ela é focada só no físico, né, só naquilo que é não só, né, mas principalmente no físico, mas cada vez mais a gente tem entendido, né, inclusive eu comecei falando isso, que o lado emocional, o lado espiritual, o lado mental interfere também no físico, né. E aí, então vamos entender o que que é. Então nós temos basicamente 4 dimensões para poder integrar. Eu vou explicá-las todas separadas para que a gente tenha um entendimento, mas nós temos que lembrar que nós somos tudo isso ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Então, a dimensão física é essa parte, né? Mais fácil, tocável, né? Da matéria viva, né? E a gente fala que o corpo é o veículo que carrega a alma, né? Lá em Santa Teresa de Ávila, o corpo é a cerca, né? E o castelo é o que está dentro. Então, protege a alma, né? O que carrega a alma. É o nosso lado emocional. Aí a gente vai pensar no quê? Nos sentimentos, nos afetos, né? Que é os sentimentos que eu tenho com as outras pessoas, nas reações internas às experiências, tá? Que é o nosso interior, que seria o nosso, que a gente fala até de cura interior, né? Que é essa cura dessa parte emocional. A parte mental é o quê? É aquilo que é produzido por pensamentos, por ideias, tá? Por essa parte mais intelectiva mesmo, mais voltado para isso, né? Pensamentos, ideias, coisas que eu tenho de certezas, né? Interpretação da realidade, tá? Então é isso, mental é mais, vamos ficar com pensamentos, crenças, para facilitar. Emocional, sentimentos, afetos, e espiritual é o quê? O espiritual já é essa conexão, como eu disse, né, com o sagrado, que vai implicar em quê? Em sentido de vida e em vocação, tá? Então a gente vai então se encontrar a nossa essência nesse espiritual, porque a nossa vocação é dada por quem nos criou, então a gente precisa estar em conexão com ele para poder entender. Ponto. Tá, e aí o que que nós vamos dizer? Então, para cada uma dessas áreas, a gente tem aquilo que é doença, que é o desequilíbrio, e a gente tem umas possíveis causas das doenças, né? Então, assim, eu trouxe bem resumido, mas é para a gente poder começar a falar sobre isso, né? Claro que nós vamos continuar aí nos próximos encontros, esmiuçando mais. Então, quando eu falo, né, de uma dimensão física, o que que eu vou pensar? Doença. Vou pensar em cansaço, dores, inflamações, a própria insônia, né? E são coisas que são doenças que a Idelgarda já tratava e já comentava, né? Pensando na perspectiva dela, né? E aí, quais seriam as causas? Então, estresse crônico, nós sabemos, né? Uma pessoa submetida a eh, a uma intensidade de alguma coisa ruim, vai causar um estresse crônico, ou seja, né, por muito tempo. Má alimentação, ritmo desregulado, tá? Então, tudo isso causa isso. Na área emocional, o que que nós podemos citar? A ansiedade, que eu acho que é, né, número um, top 1 das doenças emocionais, acho, tá? Apatia, explosões emocionais, mágoas, tá? Tudo relacionado a sentimentos, né? E a reações afetivas, né? Eh, isso pode ser causado por uma repressão afetiva, né? Então, às vezes, né, a pessoa que vive num ambiente onde é reprimida, falta de se expressar, que é a mesma coisa, uma contra da outra, vínculos tóxicos, né? Causa isso. Aí tá, problemas e equilíbrios mentais. Nós temos as confusões, tá? A confusão mental, ela pode ser entendida como, por exemplo, às vezes você perde a memória, às vezes você eh, faz aquelas coisas repetitivas que te confunde também, tá? Aí vem muito autocrítica, que aí tem a ver com as crenças, né? Então, aquela pessoa que acha que é meio que negativa, né? Só pensa numa coisa ruim, só acha que tá ruim, nunca tá bom. O excesso, a obsessão, ou alguém distraído demais, tudo isso é um desequilíbrio mental. E aí, possíveis causas, né? Crenças limitantes. Então, muitas vezes, né? Aquela coisa lá do ser forjado pelo ambiente. Se eu ouço a vida inteira de que eu não sou capaz, sei lá, de ter um bom relacionamento, sei lá, eu sou uma pessoa difícil. Às vezes eu coloco na minha cabeça que eu sou difícil mesmo, né? E aí eu aceito isso e eu não vou mudar nunca.
Ou sobrecarga de estímulos, quando, né, pressão demais, e rigidez, né, pessoas que às vezes elas não se permitem, né, assim, não têm misericórdia nem com elas mesmas. Bom, no espiritual, quando está doente, qual que são as, digamos assim, os sintomas? O vazio interior, o afastamento de Deus, a falta de propósito, de sentido da vida, tá? Que pode causar? Uma vida muito acelerada, uma hora a conta chega, né? Uma hora perde seu sentido. Uma vida muito materialista, tá? Que vai, né? Geralmente você vai começar a perceber que a felicidade não está nas coisas. E a ausência mesmo, né, desse momento de conexão com Deus, de rituais, né, onde eu, né, me coloco ali, eh, em conexão mesmo com Deus, tá? Então, se não tem essas coisas, podem causar doença. Bom, cuidados. E aqui já tem dicas de saúde do teu gato, tá? Na parte física, ela vai falar demais de alimentação saudável, mas assim, direcionada, tá? Porque, né, eu descobri que até a própria salada crua pode ser ruim, dependendo do seu problema, né? Porque a digestão dela é bem pior. Isso pode inflamar seu intestino e causar uma inflamação, né, mais sistêmica, que é um dos principais problemas de várias coisas, tá? Mas nós vamos falar mais disso mais à frente. Ela vai citar, né, como tratar problemas do corpo, ervas, e é interessante que os chás, ela vai falar de chás tanto para, né, com uma finalidade, às vezes, de acalmar, às vezes de tranquilizar, às vezes também de dar energia e tudo, mas também com a reposição de micronutrientes. Depois, né, exercício físico e descanso. E qual que é o impacto na nossa vida, né? Vitalidade, imunidade, disposição, ou seja, né, uma vida melhor. Emocional. Então, quais são os tratamentos, né? Inclusive, algumas coisas tiradas dela, ela vai te falar escuta interna, que é o se ouvir, partilha, terapias, expressão criativa, né? Isso que nós estamos tentando fazer aqui também, tá? Aí nós vamos fazer o quê? Qual vai ser o efeito disso? Qualidade dos vínculos, aumenta a autoestima e aumenta a nossa empatia, porque, né, se nós começamos a enxergar a dor do outro, a gente para de olhar para a nossa dor sozinho, isso já nos ajuda a sair da condição de sofrer demais, né? Quando a gente dá um espaço também para ver o sofrimento do outro. Bom, na parte de mentalidade, né? Então, os cuidados, silêncio, esse journaling, que eu vou inclusive falar muito mais dele, tá? Tem a ver com escrever. Leitura sagrada, não é qualquer leitura, uma leitura assim, né, que te eleve. Buscar ter foco e estudos, né, que isso vai trabalhar sua mente, vai direcionar sua mente para coisas boas, coisas elevadas. Então isso vai te ajudar a expandir consciência e sair dessa confusão, dessa autocrítica, dessa obsessão, dessa distração, tá? E aumenta o quê? Sua clareza, sua tomada de decisões, né? Ou seja, você cresce em sabedoria. Na dimensão espiritual, quais cuidados? Contemplação, oração, nós falamos muito disso aqui. O canto, né? Inclusive, Santo Agostinho fala, né, quem canta reza 2 vezes. Contemplar a natureza, né, a natureza deixada por Deus. Quando a gente contempla a natureza, está contemplando Deus que criou a natureza. E essa devoção diária, né, que é contar com algo maior, né, com Deus, com o Espírito Santo, com o céu, que pode nos ajudar, que muitas vezes depende só da gente pedir diariamente. E aí, o que vai acontecer se a gente, então, trata essa área espiritual? Nós vamos viver com mais sentido, porque o nosso sentido não vai estar aqui nas coisas só. Viver com mais fé, né? Com mais esperança e com a tão sonhada paz interior. Bom, eu falei que ia falar um pouquinho mais do journaling, mas é porque eu achei bastante interessante, bastante prático. E é uma coisa que eu já tenho ouvido por várias outras pessoas, né? Estudando bastante coisa aqui da área emocional. Que é isso? Isso é a prática de escrever com intenção para acessar sua mente, emoções e alma. Lembrando que isso daqui é um tratamento para as desordens mentais, tá? Então, é um espaço íntimo onde você vai tentar se encontrar sem máscaras, tentar viver esse espelho, esse oráculo, esse confessionário da alma, esse laboratório da consciência.
Não é um diário comum, parece um diário, né? Ir lá escrever o que você está vivendo, o que você está sentindo, mas é um pouco mais profundo. Como? Então, por exemplo, no diário eu escreveria assim: hoje fui ao mercado, estava cansada. No journal eu vou escrever assim: por que estou repetindo esse padrão de exaustão? Tá? Tem que ser algo mais profundo. No diário eu vou narrar fatos, aqui eu vou investigar os sentimentos e os pensamentos daquele contexto que eu estou analisando, tá? Depois, o diário eu costumo olhar para fora do que aconteceu, né? Só uma narrativa. E o Johnny é um olhar para dentro, tá? O diário vai ser mais superficial, o outro vai ser mais intencional e com propósito, tá? Existem 4 formatos que eu achei interessante. Um é de fluxo livre, ou seja, você vai escrever o que vier no seu, as suas anotações diárias, pode ser semanal, pode ser o tanto que você quiser, o importante é escrever. E aí, você vai escrevendo, escrevendo, escrevendo até que a verdade apareça, tá? Então você pode começar assim, não sei o que eu escrever, mas eu penso isso daqui. Aquilo que vem na sua mente à medida que você vai trazendo, né, com esse esforço de dizer como estou, o que estou vivendo, ou essa minha dificuldade, né? E aí o que for vindo vai vindo do seu inconsciente, vai trazendo para o consciente, e você ainda vai escrevendo o que é colocar no concreto. Isso já ajuda demais no processo de autoconhecimento e cura. Bom, pode ser também para responder perguntas profundas. Você pode também fazer perguntas para você mesmo. O que eu estou evitando sentir hoje? O que minha alma precisa e estou ignorando? O que essa dor está tentando me ensinar? Essa é ótima, né? Eu acho que a gente sempre pode falar, né? O que essa dor está tentando me ensinar? Né? Vale para doença, vale para dores emocionais, né? No 3, pode ser um outro formato, que é escrever diretamente para Deus, como uma oração escrita. Essa eu acho que é muito parecida com aquela que eu, né, comentei com vocês, que tem a ver com a oração meditada de Santa Teresa de Ávila, mas a gente iria escrever. Então, assim, ao invés de falar, né, e escrever, Senhor, em formato de carta mesmo, mas uma carta presente, não uma carta que ele vai ler no outro dia, uma carta para agora, né? Senhor, hoje estou perdida, me mostra onde eu parei de confiar em ti, e aí vai fluindo. Depois você lê, né, para que você também possa ir entendendo, né, o que está se passando. E essa daqui também eu achei muito interessante, que é quando você está com dúvida de decisão. Essa eu já tinha ouvido também. O que você vai fazer? Ah, eu preciso decidir, por exemplo, em mudar de emprego. Então, eu vou colocar aqui, eu estou com medo, né? Então, eu vou colocar aqui as minhas dúvidas, vou listar todos os meus medos, todas as minhas opções e vou ouvir a minha intuição na escrita, tá? À medida que eu listo, quando eu coloco, eu tenho que colocar essa frase aqui para vocês, ó. Colocar no papel é o primeiro passo para tirar da alma. Escrever nos ajuda a entender, nomear e transformar o que antes doía em silêncio. Que antes só doía em silêncio. Então, às vezes, a gente está angustiado, a gente sabe que está ruim, mas a gente não sabe exatamente o porquê está ruim. Então, quando você faz essa escrita direcionada, você começa a trazer da alma, do silêncio da alma, para as palavras escritas, que às vezes é mais fácil do que as palavras faladas, né? Às vezes a gente consegue fluir melhor, tá? Então, esse é o join. Bom, trazendo para a prática aqui, eu acho que o Johnny também vai nos ajudar na prática, mas trazendo para a prática, eu fiquei aqui pensando, alguém vai falar assim: ah, gente, você não falou, Piana, de depressão. Quando eu estava falando das várias doenças que podem acontecer nas diferentes dimensões do ser humano, né? Nossas. Aí, por que eu não falei? Porque ela é uma doença multidimensional, ela não está só em uma ordem, a gente vai ver, inclusive, que interfere em várias, né? Então, embora ela se manifeste mais na dimensão emocional, ela está interligada em várias, na espiritual, na física, na, eh, na emocional e na mental, tá? Mas vamos lá, a depressão ela não é fraqueza, tá? Ela é a alma gritando que algo vital foi perdido e precisa ser resgatado, tá? Alguns psiquiatras falam que você pode dizer que é uma baixa energia, entendeu? Só energia baixa em todos os aspectos, né? Em físico, espiritual, tá? Mas eu gostei dessa metáfora que eu lendo encontrei. Falava assim: vamos imaginar que o nosso corpo é um jardim. E aí, quando você está em depressão, o solo secou, a água parou então de circular, não tem mais água, tem de onde tirar água. O sol não está entrando mais nesse jardim.
E as raízes, então, estão sufocadas, né, estão precisando urgente que faça alguma coisa, senão elas vão morrer, tá. Lembrando, gente, que toda doença, ela tem graus, né. Então, por exemplo, eu acredito que eu tenha vivido sim um evento de depressão bem difícil, mas foi um evento tipo uns 6 meses. Então tem as depressões que são crônicas, a gente vai ver também que tem fatores genéticos que podem interferir, mas é bom que a gente conheça um pouco mais da estrutura para que a gente possa pensar, né, quando nós vivemos ou quando alguém do nosso lado viver, porque a gente sabe que infelizmente, né, é uma doença muito presente no nosso tempo. Pensar as possíveis causas e soluções, tá? Então, trazendo para a prática. Então, como eu disse, ela é multidimensional. Na dimensão emocional, é a porta de entrada porque é o mais visível, tá? Então, né, o que é a depressão? Uma pessoa apática, triste, sem causa aparente, né? Porque ficar em depressão, ficar triste, às vezes por um motivo assim muito, sei lá, a morte de alguém muito querido, por um tempo, é até natural, né? É até natural, é um luto, né? Mas claro que é como eu disse, por um tempo, né. Bom, e aí? Sensação de vazio, sensação de culpa, desconexão afetiva. Então, por exemplo, né, você tinha uma conexão lá, sei lá, com seu marido, com seu filho, de repente nem com eles, nem isso tá te dando ânimo para viver. Possíveis causas: acúmulo de dores não expressas, né, aquela coisa do guardar muito para si, aí somatiza no corpo, repressão crônica de sentimentos e falta de vínculo verdadeiro, né. Então, às vezes, realmente a gente não sente um mínimo de segurança para poder pôr para fora, que é esse vínculo verdadeiro, né. Bom, dimensão mental. Aí, o problema é esse, né, começa com essa coisa, né, mais emocional, mas o mental começa a pôr meio que gasolina na fogueira, né, e aí começa os pensamentos autodepreciativo, rigidez cognitiva, ruminação, visão distorcida de si do mundo. Aí você começa, então, a jogar mais munição, você tá para baixo, você começa a dizer: "Mas eu sou assim mesmo, ninguém gosta de mim, né, eu podia morrer que ninguém ia importar", enfim, tudo que é fruto de uma doença que causa outra doença, quer dizer, de uma dimensão que está doente e que está também afetando a outra dimensão que afeta, ou seja, afeta uma vai afetando a outra, tá? Vai amplificando, ampliando o problema, tá? Possíveis causas: crença de inutilidade, impotência, desesperança. Na dimensão física, aí é quando, né, todos nós acho que já vimos esse termo, né, quando o problema é somatizado, ou seja, né, às vezes eu estava, digamos, entre aspas, né, só triste, já é muito ruim estar triste, mas eu estava só triste por um tempo, mas essa tristeza levou-me a uma doença física, corporal, cansaço extremo, distúrbios do sono, baixa imunidade, dores sem explicação, tá? Possíveis causas, como eu disse, né, inflamação sistêmica, alimentação desequilibrada, porque às vezes pode não ser, né, assim, só pode ser também baixa de vitamina, a gente sabe, né, que a alimentação desequilibrada causa isso, né. Ou com certeza vai ser o conjunto de tudo, como eu disse, né. Ciclo circadiano desregulado, falta de luz solar e de atividade física, movimento. E eu deixei aqui bem claro, né, predisposição genética, né, existe, né, nós sabemos já mapeados alguns genes que a pessoa vai ter probabilidade de entrar mais em depressão que outras, né, viver esse processo e demorar mais de sair que outras, até pelo temperamento também pode interferir, né. Aí eu falo para os principalmente melancólicos. Vamos ver. Dimensão espiritual. Aí na dimensão espiritual é a raiz mais profunda que muitas vezes ninguém vê. Então, pode afetar como, né? Como que a depressão afeta? Perda de sentido, desconexão com Deus, com a alma, esse vazio existencial. Por quê? Por causa do afastamento, muitas vezes, de uma vocação, ausência de rituais vivos, né? Ou seja, faz o ritual por obrigação. Então, às vezes, não é porque ela não está rezando, mas ela não está rezando com o coração, com a alma de verdade, né? Falta de transcendência, ou seja, né, acreditar que a vida é muito mais do que só o hoje ou agora, né? Nós temos um Deus grande, um Pai onipotente, né, que cuida de nós e que está conosco e que é acessível o tempo todo. Então, eh, quando nós estamos adoecidos, nós precisamos lembrar disso para a gente se reerguer, porque aí se você ergue o espiritual, né, ele vai tendo um efeito aí no emocional e no mental,
mais o tratamento, né, que a gente não pode esquecer que a medicina vai ajudar com o tratamento, até chegar no físico, né, o físico infelizmente às vezes é o último que vai ser curado. Bom, saúde então beleza. Dentro da saúde integral, então a depressão é esse colapso multidimensional, né, e a porta de entrada mais comum é o lado emocional. Depois, o terreno que fixa é o mental, que é aquele combustível, né, que vai jogando mais gasolina para você ficar mais para baixo ainda. Aí, a fonte de resgate é o espiritual. Por quê? Porque realmente, quando as nossas forças acabam, lembrar que a gente tem um Deus todo-poderoso, que é um Pai, que é acessível, só isso já nos dá assim um micro-ânimo. Mas se a gente já pega isso, se a gente faz o esforço de viver isso e de se reconectar, já é um ponto de resgate, tá? E o corpo apenas, né, vai manifestar o que a alma já gritou e ninguém escutou, porque quando chega no corpo é porque essas outras áreas todas, né, já sentiram, tá? Lembrando mais uma vez que a depressão não é fraqueza, não é porque você é mais fraco, não é isso. Todos nós vamos passar por situações que adoecem a nossa alma, né? E muitas vezes por falta de conhecimento, por uma tendência genética, enfim, por vários fatores, a gente realmente não deu conta, assim como ninguém tem culpa, sei lá, de pegar uma diarreia, ou sei lá, de ter um câncer, né? Dependendo. A gente não tem culpa mesmo, não, né? A gente pode fazer coisas para evitar, mas mesmo evitando, a gente pode ter, né? Então, é a alma gritando que algo vital foi perdido e que precisa ser resgatado, como eu disse, né? Bom, eu tô quase encerrando, tá? Vi que já deu 9h07. Eu esqueci de falar, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer algum questionamento, vocês podem colocar aí no chat, que eu coloco para vocês. Isso. O Dani, depois eu vou falar no final sobre as profecias, tá? É, e aí, eu comento no final, tá? E dou espaço também para vocês falarem. Mas então, eu coloquei aqui os 2 livros que eu mostrei no início, né? São esses 2 livros, que são os livros que a gente vai estudar no clube de leitura. Algumas coisas eu já tirei, né? Essa parte mais da depressão, né? Das diferentes dimensões de adoecimento que nós, né, passamos, buscando, claro que nós não vamos ficar falando só do adoecimento, nossa ideia é conseguir ter entendimento, clareza para a saúde. E por quê, gente? Ah, Biana, mas por que você está falando disso? Por que você escolheu isso se você não é médica? Porque até a doutora Pri, que nós vamos estudar aqui o livro dela, né, o mínimo da medicina Santa Delgado, ela fala uma coisa muito interessante, reveladora, que ela fala assim, olha, essas medicinas naturais que buscam fazer essa coisa integrativa, mais holística, ela depende muito da observação diária do paciente ou da pessoa. Então, gente, claro que nós não vamos sair por aí comendo coisas que recomenda e achando que a gente, né, fazendo dietas ou tomando suplementos ou seja, nos auto medicando. Não. Mas tem algumas coisas que são gerais que a gente pode sim colocar na nossa rotina, que é uma rotina mais saudável. E tem algumas coisas que nós podemos passar a observar para quando a gente tiver oportunidade, né, ou precisar fazer consulta, a gente consiga ajudar no diagnóstico. Porque a gente sabe muito bem, né, que o médico ele tenta fazer essa análise e aí, se ele não é dessa medicina integrativa, às vezes fica tão difícil, né? Porque às vezes você vai olhar somente, sei lá, somente o seu rim, somente o seu fígado, mas às vezes tem coisa também em outras áreas, como é que está a alimentação. Nós vamos ver que ela vai falar muito, a Santa Delgada fala, e a doutora Priscila fala demais do fígado, do intestino, né? Que tem a ver com a inflamação, e do cérebro, do mental, tá? Da necessidade da saúde mental. Que esses 3 pontos estando razoavelmente equilibrados, você diminui a inflamação do corpo e aí você consegue, então, de fato, atingir um estado mais saudável do seu corpo, tá? Bom, mas aí esses livros aqui eu estou mostrando para dizer que é o que a gente vai estudar nos próximos 2 encontros do mês, tá?
E por que a gente vai estudar isso? Por causa dessa autoobservação, que a gente vai, então, aprendendo a reconhecer as coisas no nosso próprio corpo, que nós temos a obrigação de fazer isso, já que nós somos os mais interessados, né, com a saúde deles. Bom, e aí para encerrar, eu vou fazer aquele convite, né, que eu sempre faço nesse encontro aberto a todas aquelas que estão aqui, mas que ainda não estão no clube de estudo, para que vocês venham viver conosco essa jornada de aprofundamento e cura com essas 6 grandes mulheres da fé católica, né? Lembrando que Santa Delgada é uma delas, que a gente vai ver em julho, agora em junho. Depois vem as outras. Quem entrar agora vai passar 6 meses também, mas aí vai começar com a Delgada, passa pelas outras até vencer as 6, digamos assim, ter o conhecimento das 6, tá? Nós fazemos esse estudo baseado nos livros, nas obras que eles na vida delas e nas obras, né? E aí eu tive que fazer escolhas das obras, porque tem algumas aí que são muito produtivas, né? Delgado, inclusive, tentando trazer aqui aquilo que eu acho que para nós é mais prático, é mais urgente, é mais latente, tá? Então, de Edith Stein, a gente estudou sobre a mulher, né? Esse livro Mulher, Missão, Segundo a Natureza e a Graça, que foi em março, nós vamos retomar em setembro. Terezinha do Menino Jesus, estudamos o livro História de uma Alma. Teresa de Ávila, estudamos com Castelo Interior, mês passado. Esse mês, a Medicina de Santa Delgada, mas eu acrescentei também, tá? Da doutora Pri, tá? Porque é uma médica brasileira e tem feito um trabalho maravilhoso também. Depois, Catarina de Sena, que é o livro Diálogo, que mês que vem, Santa Giana, Cartas de Amor de uma Santa. Quem entrar agora vai passar, né? Edelgarda, Catarina de Sena, Santa Giana, e depois retoma Edith Stein, Teresinha do Jesus, Teresa de Ávila. Como que funciona o clube? Então, é um semestre de 6 meses, um livro, né, uma bibliografia por mês, uma grande mulher por mês, 3 encontros mensais. O primeiro é esse que é aberto, sempre às terças-feiras, e agora a gente vai viver mais 2 encontros abertos, que vai ser dia 17 e dia 24 de junho, tá? Próxima terça e a outra próxima. Além disso, nós estamos tendo também, né, eu envio para o grupo, né, do clube, o grupo do WhatsApp do clube, as pílulas diárias, porque eu sei que é muita coisa para um encontro e às vezes fica, né, muita informação. Então, eu vou diluindo as informações também, enviando um áudio, uma frase, um áudio, todos os dias, eu envio à noite ou de manhã cedinho, tá? Para que vocês vão refrescando aí na memória de vocês a mensagem daquela semana. E aí vocês, né, eu organizo tudo isso nesse Trello, onde tem lá as datas, os encontros, PDFs, apresentações, o link das aulas, tá? Quem por acaso não puder assistir na terça-feira, embora. No clube, a gente faz primeiro, sem gravar, um momento de interação, um momento de conversa, de diálogo, né? Que é essa parte onde nós temos a oportunidade de nos colocar, tá? Que é bem rico. E depois o ensinamento da santa, tá? E tudo isso por um investimento de R$ 20 por mês, tá? Que vocês fazem lá pelo mercado, acessando o link pelo Mercado Pago, e aí é debitado, né? Ou no cartão, ou no boleto, R$ 20 todo mês, durante os 6 meses só, tá? Bom, então, gente, antes da oração final, eu vou despedir de quem está vendo aqui no gravado e vou desligar a gravação para vocês ficarem livres para poder fazer perguntas, tá bom? Então, gente, quem está vendo aí no gravado, muito obrigada aqui pela oportunidade de apresentar a Santa Delgado. Espero que seja enriquecedor e convido vocês mais uma vez a virem para o clube para a gente continuar esse estudo, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.